Graça e paz da parte de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Vamos refletir no tema: por que cooperar com missões é uma tarefa tão urgente? Vamos ler o texto bíblico em Marcos, capítulo 15, versículo 16. E disse-lhes: por todo o mundo ide e pregai o evangelho a toda a criatura. Por que cooperar com missões deve ser a missão da igreja? Porque a igreja deve levar a mensagem do evangelho aos de perto e aos de longe. Porque o território de ação da igreja deve estar nos confins da terra. Devo cooperar com missões, porque sem Cristo o homem está perdido. Em Efésios capítulo 2, versos de 1 a 3. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presença da ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. O homem sem Cristo é escravo da carne, é escravo das coisas pecaminosas. Ele estava preso, condenado e morto, nem qualquer chance de ele ser alvo pelos seus próprios méritos. Não há salvação sem Cristo. Nenhuma religião pode salvar. Nenhuma religião pode reconciliar com Deus. O mundo está saturado de muitas religiões. Mas em Provérbios 14, verso 12, há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. O verso 13, mesmo no riso, o coração pode sofrer e a alegria pode terminar em tristeza. No verso 14, os infiéis receberão a retribuição de sua conduta, mas o homem bom será recompensado. A ignorância não é outra porta para o céu. Quem sem lei pecar, sem lei perecerá, em Romanos 2,12. Em Romanos 2,11, pois em Deus não há parcialidade. Verso 12, todo aquele que pecar sem a lei também perecerá, e todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. A não ser que a igreja coopere com o anúncio do evangelho a todos os povos, não haverá esperança de salvação para o povo pernambucano. Devo cooperar com missões porque Jesus é a vida. Só Cristo é a porta do céu e da vida. Só Ele é o caminho que conduz a Deus. Só Ele é o mediador entre Deus e os homens. Nele estava a vida. É vital que compreendamos que não há vida fora de Jesus Cristo. Quando tratamos de assuntos como expiação limitada, devemos ter isso em mente, pois ninguém pode ser salvo sem conhecer a Jesus Cristo. Pelo seu sangue derramado na cruz, nós temos a salvação. E nunca ouviu falar de Jesus Cristo. Quando morrer, o que acontece com ele? Perdição eterna. O que estava nele era a vida, aquela plenitude de poder, sabedoria, benignidade que havia nele. Era a fonte da vida para toda a criação. E a vida que estava nele continua em João. Era a luz dos homens, isto era a razão e a revelação, as luzes maiores e menores do mundo moral. Foram os efeitos de sua força nas mentes dos seres humanos. Ah, meus queridos irmãos, espiritualmente podemos ter o discernimento. Em 2 Coríntios 2, verso 12, 14, é o presente de Jesus, é a compra do seu sangue. Verso 11, pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser
o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, como ter vida em si mesmo. É a característica de Deus. Ao dizer isso de Cristo, afirma a sua própria divindade e sugere ao mesmo tempo que ele era a grande fonte de vida e de todas as criaturas. Vida e luz são frequentemente conectadas nas Escrituras. Se alguém deveria questionar como o Logos poderia ser o autor de tantas coisas, é aqui totalmente explicado. Nele estava a vida, e para que não se deva imaginar que esse poder da vida possa ser esgotado ao chamar tantas criaturas, acrescenta-se que essa vida era leve, sendo a luz dessa natureza que, embora ilumine muitos, não é de maneira alguma diminuída. O apóstolo, em outro lugar, nos diz que Deus é luz. Aqui a palavra é assim chamada, e consequentemente era Deus, como o evangelista afirma em João 1:1. É notável que em Midrash o Messias seja descrito sobre uma luz mais gloriosa, excedendo. E alguém insinuou que o Espírito Santo poderia, sem a Bíblia e sem pregação da palavra, converter seu coração. Mas primeiramente vemos que a vida, a abertura dos olhos espirituais está em Jesus Cristo. E em segundo lugar, mesmo que venha alguém pensar convencido de seus pecados, não será uma situação aterrorizante demais, já que não lhe é apresentado o Salvador. Pois se for assim, é melhor que permaneça cego. Para concluir, meus queridos irmãos, porque a obra de Cristo já foi consumada. No João 19:30, tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Meus queridos irmãos, a salvação é uma obra planejada por Deus, consumada por Cristo e é aplicada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Tudo já foi feito, agora cabe à igreja cooperar e ir ao mundo anunciar que o banquete da salvação está pronto. Em Mateus capítulo 22, verso 4, de novo enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei meu banquete, meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado, venham para o banquete de casamento. As religiões pregam aquilo que o homem deve fazer para Deus. O cristianismo ensina o que Deus fez em favor do homem. Enviou Jesus Cristo para morrer na cruz e ser o seu Salvador. As religiões são uma escada que os homens tentam levantar da terra para o céu. O cristianismo é a escada que liga o céu à terra, que o homem perceba que Jesus Cristo fez tudo, entregou a sua vida para salvá-lo. Por isto que nós devemos cooperar com missões, porque não há outro evangelho a ser pregado a não ser o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, conforme o livro de Efésios capítulo 3, verso 8. Deus abençoe a minha vida e a tua vida. Amém.